Olá, eu sou Rejane Selle e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Transborde, um podcast para fazer você mergulhar no mundo empresarial, aumentar os seus conhecimentos, melhorar as suas habilidades e gerar mais resultado e transbordo na sua vida pessoal e profissional. Nós vamos estar com vocês todas as quartas-feiras pelo YouTube e pelo Spotify. Então você não pode ficar de fora, já clica aí, já segue a gente e eu espero você nessa nova fase do Transborde. Hoje nós vamos ter um assunto imperdível e com certeza muito básico para você, muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e repetido. Nós vamos falar sobre motivação e disciplina. E quantas vezes nós favorecemos a motivação e não a disciplina? E quantas vezes nós não nos disciplinamos? Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, mas nós também precisamos da motivação para nos levar até a disciplina. E eu tenho uma honra enorme de estar aqui conosco o Daniel, da Estação Ativa, que vai falar justamente desse conceito aí, né? Motivação, disciplina, nessa área de saúde, no nosso dia a dia, dentro das nossas vidas pessoais, que é tão importante para a vida empresarial. Então, Daniel, seja muito bem-vindo. Eu queria te agradecer por estar aqui conosco. É uma honra te ter aqui no nosso episódio do Transborde. E conta um pouquinho para mim o que você achou desse tema, Dani. Cara, obrigado pelo convite, é um prazer falar sobre esse assunto. Eu que trabalho com pessoas que não gostam de fazer atividade física, mas precisam, né? Há 15 anos, eu procuro motivar essas pessoas para que elas tenham disciplina. E falar de disciplina é falar de algo que tem que ser feito, algo que você não pode abrir mão. E muitas vezes, é o que você trouxe aqui, né? A gente espera a motivação vir para fazer. E a motivação, muitas das vezes, ela vem do processo da disciplina. Tem um estudo que diz que a motivação leva 30 segundos, né? Você imagina a gente basear a nossa vida por 30 segundos. Como é que você vê essa diferença aí, Dani? Cara, não dá para fazer isso. Se você quer jogar um jogo sério, que a gente está falando para empresários, né? Posso te dar uma visão como atleta. Fui atleta há muitos anos, treinei muitos atletas. E o atleta nem todo dia está motivado. Ele tem que ir lá e treinar, ele tem que ir lá e fazer o treino. E às vezes ele vai estar motivado quando está chegando um evento, mas nem sempre ele vai estar. Então assim, ele tem uma meta muito clara, é um campeonato, é uma Olimpíada, é um evento. Ele sabe que ele tem que estar ali e todo dia que ele não fizer o que precisa ser feito, ele fica mais distante daquela meta. Então se a gente fala para o empresário ele tem que incorporar muito isso. Ele tem que ter um planejamento, ele tem que saber para onde que ele está indo e essa caminhada ela vai se dar de todas as ações que ele vai fazer, dia após dia. Dia após dia. Mesmo sendo uma parada chata, repetitiva, para ele vai ser, às vezes para o cliente não, às vezes para outra pessoa não. Então, eu sou do conceito que a disciplina é cargo-chefe para qualquer realização pessoal e profissional. A disciplina te leva ao resultado, né? Total. E assim, só não vai conseguir quem parou antes. Bacana, bacana. E Dani, conta pra mim, qual a maior dificuldade que você tem hoje como empreendedor? Então hoje você tem Estação Ativa, ela fica aqui em Brasília, na Asa Norte, você tem os seus colaboradores, você tem os seus clientes. Qual a dificuldade de colocar esse ritmo motivacional e de disciplina dentro da sua empresa? Eu acho que o principal desafio é você encontrar o que motiva essa pessoa, né? E às vezes o que motiva não está relacionado ao trabalho, tá? A vida pessoal dela. Você precisa construir os seus sonhos alinhados com os sonhos dos seus colaboradores. Se você não sabe para onde que ele está andando, o que ele quer ali, se aquilo é um trampolim, se aquilo é um emprego provisório, se ele quer crescer na tua empresa, se ele pode... Se você não tiver uma ponta para puxar ele contigo, não há salário que motive. Não há salário. Então, assim, é uma relação... Conhecer, né? É conhecer mesmo. É conhecer a família, é conhecer as dificuldades, é conhecer as habilidades e as fraquezas daquela pessoa para você conduzir ela ali dentro. E saber a hora certa de chegar e falar, pô, Jane, hoje você não tá daquele jeito, qual foi? Não quer compartilhar? Não precisa, mas eu sei que você não tá no seu dia melhor. Ou seja, conhecer os pontos fortes, estimular os pontos fortes para ele se manter disciplinado. Porque motivado não vai estar todo dia. Nem a gente, né, Dani? Não vai estar, eu acho que assim... A gente já acorda aquele empreendedor assim, vamos lá. Quer falar de liderança, cara, o cara ele tem que se importar. Se você tem um gerente, um líder, se ele não se importa com quem está na operação, ele não vai ter um time. Ele tem que se importar. E ele vai ter que conhecer. Às vezes é um bate-papo, às vezes é um café fora do ambiente de trabalho, para que ele tenha acesso e ferramentas para aí sim ele trazer a disciplina e o cara no processo se sentir motivado. Não pela sua empresa, mas pelo resultado que ele está buscando na vida dele.
E Dani, a gente sabe que a parte corpo é essencial para qualquer empreendedor e que a gente não malha só para ficar bonito, a gente malha também por todos os benefícios que isso traz para o nosso corpo. E isso exige disciplina, mas conta para mim, o que você faz para mim para você se disciplinar? Eu acho que, assim, eu entendi, né? A vida é uma luta. A vida é uma luta. É uma luta para você educar seus filhos, é uma luta para você vencer a concorrência, é uma luta para você se destacar no mercado. A vida é sempre uma luta. E a luta, o gladiador precisa de quê? De corpo, de físico, para encarar o dia a dia, para performar melhor, para ser um pai melhor, para ser uma mulher melhor. Ele vai ter que cuidar disso. Então, a partir do momento que as pessoas entendem isso, ela começa a colocar isso como uma ferramenta do negócio dela. Qual que é o maior ativo hoje da sua empresa, por exemplo? Pessoas. E o maior de todos? Eu Exatamente. eu sou RC. Se não fosse você, isso aqui não estaria existindo, você não estaria com essas pessoas que estão em volta de você, porque você... Precisa se cuidar, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa fazer isso. Independente de qualquer coisa, você precisa cuidar da sua máquina, e a sua máquina é o teu corpo. É a primeira casa que você vai habitar e a última. Eu costumo dizer que é como se fosse um carro, né? Se você coloca uma gasolina adulterada, não vai. Se você não faz manutenção, não vai. O que adianta você ter uma Mercedes com uma gasolina ruim? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E às vezes você tem uma Mercedes e tem um combustível ruim. Às vezes você tem um potencial do caramba para performar melhor e está muito, né, em evidência esse tema performance para o empreendedor. Como é que eu performo? Você tem que dormir bem, você tem que comer bem. Olha para um atleta e olha o que ele precisa performar. É a mesma coisa, é você no seu negócio. Ah, mas eu já faço dinheiro mesmo sendo sedentário. Você faria muito mais se você... Essas boas ideias que você tem poderiam ser muito melhor. Então, às vezes, a pessoa deixa de produzir mais porque ela não está cuidando da performance dela. E cuidar da performance, ela vai ter que olhar para alimentação, treino e sono. Esse tripé é fundamental. E como dono aí de uma academia, né, da Estação Ativa, como ex-atleta, né, conta pra gente, qual a rotina, o que você acha que não pode faltar nessa vida de disciplina? Rotina. A vida de disciplina ela é feita de rotina. E qual a rotina ideal aí para quem precisa se cuidar melhor, manter essa disciplina, manter essa motivação? Para quem não está fazendo nada, é separar 2 horas da sua semana para isso. E quando eu falo de 2 horas, eu estou falando de menos de 2% do tempo de vida dessa pessoa. Justamente para quebrar a objeção que não tem um tempo. Então, separa 2 horas da tua semana e aquelas 2 horas ela tem que ter a reunião, o teu encontro. E aí você vai escolher. Se você vai fazer um beach tennis, uma peteca, caminhar no parque, um patins, você vai contratar um personal, independente disso. Importante é o movimento. Tenha na sua agenda um compromisso, uma rotina. E aí o processo dessa rotina vai virar um hábito, vai virar uma motivação. Mas você precisa se determinar. Assim, é o que você falou, adulto faz o que é preciso. Você sabe que você precisa fazer o que você não está fazendo. E quais os benefícios você percebe isso no seu negócio, na sua liderança? Manter essa disciplina, manter essa rotina, né? Mesmo não motivado, ir lá e fazer. Como é que você traz esses benefícios empresariais mesmo? Cara, hoje, quando você está liderando um time, e geralmente você é um espelho de quem está lá, né? A pessoa fala assim, poxa, eu quero ser a Regiane, eu quero ser igual essa mulher. É modelagem, né? Total. Então assim, como é que você vai exigir uma coisa de uma pessoa que ela olha pra você, tá, mas você, né? Tá falando de disciplina, olha como é que você tá. Você não tem disciplina para isso. Você tem disciplina para quê? Ele começa a fazer comparativos. Então, eu acredito muito que a liderança, ela vem do exemplo. Então, se você quer que seu time performe, você tem que performar. E para performar, você tem que cuidar de algumas coisas. Então, se você não tá fazendo, você não tem moral, ética de cobrar, entendeu? Então, eu acredito que a atividade física, ela traz essa segurança, ela traz essa motivação, ela traz essa resiliência, tudo que o time precisa para bater meta, para cumprir o que precisa ser feito e mais, fazer além do prometido. E entrega uma disciplina linda e maravilhosa. Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que assim, as pessoas que são ativas, elas produzem mais. Ótimo. E Dani, conta pra gente uma experiência que você teve que faltou disciplina para você ou para o seu time, que você teve que fazer um rearranjo ali. Um desafio que te pegou na disciplina. Cara, eu vou te falar, eu tenho um desafio de disciplina, mas todo mundo tem seus desafios. E o meu é a língua inglesa, por exemplo. Tem um desafio para a língua inglesa que... Aprendeu inglês. Várias vezes eu começo e paro. Já contratei professor particular, já comprei aula online, já fiz curso.
Então, esse é o desafio, é uma dor que eu tenho, né? E todo ano eu falo, cara, esse ano eu vou separar, aí eu começo, puf. E eu vejo que isso é a mesma situação que as pessoas que não gostam de fazer exercício sentem. Tipo, mas não é pra mim isso, entendeu? E às vezes que eu fiquei pelo maior tempo possível naquela minha disciplina, seja de 2 dias, 3 dias ou 5 dias na semana, foi quando eu evoluí. O hábito. É um hábito, entendeu? Então, assim, isso é uma guerra que eu tenho e todos nós vamos ter em algum momento isso. E aí, até quando eu vou aguentar isso, entendeu? Esse desconforto. Sei lá, próximo ano eu faço um evento internacional aqui. Vou receber 100 países. Pô, você está me comunicando. Entendeu? Então, agora eu tenho uma data limite. Não dá para passar disso. E todos nós já temos um basta para alguma coisa na vida. E esses bastas são importantíssimos, né? Esses bastas é o que muda o nosso jogo, né, Dan? É o que faz você falar, cara, agora não dá mais. Zerou, eu tenho um deadline aqui, eu preciso cumprir isso, senão vai dar merda. Então, para atividade física, às vezes demora um pouco, às vezes tem que vir um médico, tem que fazer às vezes infarta, às vezes tem um problema de dor crônica. Então, assim, isso às vezes demora até inviabilizar uma pessoa para a pessoa acreditar. Mas se ela entender, como empreendedor principalmente, que ela é o maior ativo, que ela é a liderança, que ela pode fazer muito mais se ela estiver condicionada e com o corpo preparado, o jogo muda, porque você para de pensar em atividade, você começa a pensar em dinheiro. Eu estou treinando para ganhar mais dinheiro. Não, Estou fazendo a minha atividade para ganhar mais dinheiro. Né? Você diminui cortisol, aumenta a adrenalina, aumenta a endorfina. Muito bacana. E conta pra gente onde está a estação ativa. Nós ficamos aqui em Brasília. A estação ativa hoje ela está situada na 306 Norte, no bloco C ali. A gente está há 15 anos fazendo isso, né? E hoje a gente começa a entender que a gente precisa abrir um braço de educação, que é um braço para mostrar para as pessoas o quanto que o exercício físico pode beneficiar a vida delas. E não é falando sobre corpo, porque eu acho que tá, né? Isso tá mais do que uma disciplina, né? É personalizada. Exatamente. Então, assim, a formativa é totalmente personalizada. Então, dentro de um programa de reprogramação de estilo de vida, é você acabar com os sabotadores. O que faz eu sabotar para não treinar? É a roupa que eu não levei? É ter que voltar em casa? O que faz eu sabotar e não treinar? Tem muita gente que sai de manhã de casa com a mochilinha, fala, academia abre 6 horas, mas eu vou treinar 6 horas. Aí deu uma atrasada no café da manhã, não, 6 não vai dar, porque eu tenho que estar no escritório. Eu vou na hora do almoço. Na hora do almoço aparece uma reunião. Os bastas que você não dá, né? Exatamente. Aí você vai pra reunião, aí 18 horas você ficou depois do expediente, você fala, mas aí tô cansado hoje, não dá não vai render, melhor não ir. E aí você não vai. Então, se você não determina dia e horário, faz esse compromisso, vai aparecer, cara. Vai aparecer alguma coisa que vai te sequestrar. Então, quando você pensa numa reprogramação para qualquer coisa, cara, quais são os sabotadores? Eu tenho que listar isso. E aí eu vou eliminar isso e eu não vou olhar o celular, porque se eu olhar o celular vai ter uma chamada para mim, então não vou olhar. Enquanto eu não treinar... Botar o soneca, a roupa preparada. E hoje, assim, você tem aplicativos, né? Sim. Cara, tá bons aplicativos que você... Tá lá, vai ter um programa de treino, uma rotina matinal de 15 minutos, que vai fazer você começar o dia melhor. Acabou. Você vai fazer esse troço, cara, não vou fazer nada, nem escovar os dentes. A primeira coisa que eu vou fazer é me espreguiçar e fazer essa rotina matinal aqui, ó. Cara, começou o seu dia. Se você faz todos os dias, já mudou tudo. Isso dá um bate-papo gostoso. E agora, considerações finais. Se você pudesse deixar em fechamento, o que você diria aqui pro pessoal do Transborde? Movimente-se. Se você é empreendedor, se você quer ganhar dinheiro, se você quer produzir, liderar, saiba que você é o maior ativo da sua empresa. Esteja em movimento e a sua empresa também vai estar em movimento crescente aí. Arrasou. O movimento é tudo, né? É tudo, total. Então, movimente-se, tenha disciplina. É isso. E se você precisa, mas não gosta de academia, estação ativa. Eu posso ajudar. Aqui na Asa Norte, em Brasília, para você. É isso. É isso? Obrigadíssimo. Que conversa gostosa a gente teve com o Daniel. Hoje o tema do Transborde foi motivação e disciplina. E por que esse tema é importantíssimo para você transbordar na sua vida? O que é o transbordo? O transbordo é ir além, é algo a mais, é você ter uma visão extraordinária de futuro e buscar essa visão extraordinária de futuro. E o que a motivação vai te levar? A motivação ela vai durar 30 segundos, então ela vai te iniciar, ela vai te colocar numa posição de status.
Ela vai te mostrar coisas que você não está confortável. Ela vai te mostrar coisas que você precisa mudar, alcançar, substituir. Ela vai te colocar no início de um novo hábito. Mas é a disciplina que vai te levar até essa conquista. É a disciplina que vai te levar até esse transbordo. A disciplina, ela vai ter 2 fatores muito importantes na sua vida. Ela pode ser intrínseca, ela vem de dentro de você, aquilo que você está visualizando, aquilo que você está buscando, e ela pode ser também fora de você, externa. Quando você olha ali uma modelagem, um exemplo, algo que você queira alcançar. Nos mundos do negócio, a disciplina é muito importante, porque ser empreendedor é jogo de gente grande. Ser empreendedor é desafiador. Ser empreendedor é ter várias competências muito ativas e muito desenvolvidas, como liderar, gerenciar, conferir, se adaptar, aprender. Então, esta disciplina vai fazer o seu jogo mudar. Porque só se motivar a ser um bom empreendedor vai te deixar cansado, desgastado, vai te deixar estressado. Agora, se disciplinar a ser o melhor na sua área, o melhor no seu cliente, o melhor no seu negócio, vai mudar o seu jogo. E para a gente ter essa disciplina empresarial, além da gente buscar conhecimentos, desenvolver habilidades e entrar em ação de forma disciplinada, a gente precisa também eliminar alguns pontos muito importantes. Como o Daniel disse aqui para a gente tem que reconhecer os nossos sabotadores. O que são os nossos sabotadores? É aquilo que você sabe que não te leva ao crescimento. É aquilo que você sabe que está te deixando em escassez, mas você continua ativando eles. Vamos colocar aqui como pontos de melhoria ou defeitos, né? Então, você precisa ativar isso e reconhecer isso, como, por exemplo, todo dia que eu acordo, eu aperto soneca. Ou eu não vou para a academia porque eu não deixo a minha roupa preparada. Ou eu não me comunico com o meu colaborador porque eu não tenho esse autogerenciamento de comunicar comigo mesmo. Ou a minha empresa ela não está vendendo como eu gostaria de vender porque eu não consigo sentar e planejar a minha equipe de venda, a minha campanha de marketing, a minha comunicação. Então, tudo isso você precisa se disciplinar. A disciplina vai te levar à constância e a constância vai te levar aos seus resultados. Então, o primeiro passo aqui é você entender que sim, você precisa eliminar as distrações. Você precisa reconhecer os seus sabotadores. Você precisa se olhar dentro da sua verdade, dentro da sua história. Não o que os outros dizem de você, não o que os outros falam de você, mas quem você quer se tornar. Qual empreendedor você está buscando ser? O jogo de gente grande exige que você se olhe, elimine suas distrações e tire os seus sabotadores. E segundo ponto, você precisa celebrar suas vitórias. Você precisa ter essa autocompaixão com você mesmo. Então, se hoje você não se comunica muito bem, você está desenvolvendo técnicas de comunicação, você está tendo disciplina para a sua nova oratória, reconheça isso. Saia desse lugar do passado onde você só se autocritica, onde você só se cobra, onde você não se valida. Validação e reconhecimento é muito importante para você e para o seu colaborador. Então, se eu estou implementando um novo processo, se eu estou implementando uma nova rotina, se eu estou implementando uma nova fase dentro da minha empresa e a minha equipe está ali comigo, eu preciso reconhecer, eu preciso validar. A gente precisa ter esse olhar de gratidão, de celebrar a conquista. Quem não celebra fica preso no erro. E o erro ele existe só para te fazer avançar. Ele existe só para te fazer mudar de fase. E não para te prender no erro. Não vai te prender na autocrítica, tá? O terceiro ponto é você se comunicar com clareza. A comunicação, ela é 80% dos seus resultados. E o resultado que você não está tendo em venda, em equipe, em proatividade, em lealdade, está na sua comunicação. Como você tem se comunicado? Você tem sido mais reativo? Você tem sido mais omisso? Ou você tem estado totalmente perdido, às vezes reativo, às vezes omisso, instável? Então, a dedicação, a disciplina em aprender oratória, em aprender comunicação, ela é muito importante. E escute, não só na sua fala, porque a sua comunicação falada são 7%. Aqui a gente está falando em todo um conjunto de comunicação. A sua vestimenta, a sua fala, o seu tom de voz, se a mensagem que você está escolhendo, o seu receptor tem capacidade de entendê-la, se você sabe o que o seu cliente deseja, o que o seu cliente necessita, se você conhece o seu produto, se você conhece a sua equipe, tudo isso é comunicação. Anota uma frase aí para você. Tudo comunica. Então, você precisa ter disciplina nessa comunicação. Você precisa ser claro, você precisa ser objetivo, você precisa ser assertivo. E tem tantos outros pontos, mas para você desenvolver disciplina,
Primeira coisa, você precisa fazer o que precisa ser feito e não o que você quer fazer. Segundo ponto, você precisa eliminar os ruídos, você precisa celebrar as vitórias, você precisa se comunicar. E o mais importante, você precisa respeitar o processo. Uma corrida se faz com passos. Primeiro você caminha, você gera essa habilidade, você gera esse hábito, e aí você vai correr. Então, nós temos, em todo o longo da nossa vida, nós temos processo. Nós nascemos, nós somos gerados, nós engatinhamos, nós andamos. Depois nós vamos para os desafios da vida, da corrida e tantas outras coisas. Mas você precisa entender que é no passo a passo que você vai gerar disciplina. Não é hoje radicalizar e amanhã eu não faço mais isso. Então, vai respeitando o seu passo a passo. Vai eliminando esses ruídos, vai entendendo os seus ciclos de autossabotagem. Vai se comunicando e vai gerando hábitos novos. E a sua disciplina vai te levar a resultados de transbordo. E conte conosco para transbordar. Em disciplina, é preciso que você se atente aos seus exemplos, mas eu quero te trazer aqui um exemplo da RC Consultoria. É muito comum a gente receber empreendedores que estão desorganizados, confundem essa desorganização com o estresse, porque eles não sabem uma rotina a estabelecer. A rotina, ela vai te gerar hábitos e ela vai te gerar disciplina. Rotina não é algo ruim, rotina é direção. Então, se você é implicado com rotina, já começa a ressignificar isso aí, tá? Mas nós tivemos um cliente que chegou pra gente e ele estava perdendo venda porque ele não conseguia entender a disciplina da equipe de venda dele. Ele colocava pessoas, as pessoas saíam, um alto número de turnover e ele não conseguia ter uma disciplina de treinamento, de desenvolvimento. Nós entramos na empresa dele, em menos de 3 meses nós aumentamos o faturamento dele em 55%. Fazendo o quê? Criando rotinas de disciplina. O que é uma rotina de disciplina para o seu cliente na parte de vendas? Primeiro ponto, você precisa entender o que o seu cliente precisa. É um desejo? É uma necessidade? Segundo ponto, a sua equipe ela pode ter sido treinada para isso, mas ela continuou o desenvolvimento. Treinar e desenvolver são coisas diferentes. E isso exige de você uma disciplina o quê? Você precisa ter dailies semanais. O que são dailies? Reuniões de alinhamento. Você precisa ter treinamentos mensais. À medida que você vai aumentando esse conhecimento, você vai aumentando ou espaçando o número de treinamento. Mas você precisa ter um desenvolvimento, você precisa estar no seu dia a dia. Então, o que nós fizemos com os líderes das vendas? Nós colocamos na agenda deles, as deles com as reuniões, as deles com os supervisionados e a dele com o cliente, pesquisa de satisfação, pós-venda, tudo isso organizado numa agenda produtiva. E foi uma coisa simples, porém extremamente assertiva. Por quê? Porque eles geraram uma disciplina. E o mais gostoso, o que eles perceberam? Que não é sobre estresse, não é sobre vendas, é sobre organização e disciplina com foco. Disciplina sempre vai ser alcançar o seu foco. Quais as ferramentas você tem para isso? Coloque em ação. Prazer enorme estar aqui no Transbord, servindo vocês. Transbord é um podcast para você mergulhar nos seus resultados, na sua alta performance e crescer muito como vendedor. Foi muito bom ter você aqui comigo. Não esqueça que nós temos nossas redes sociais, YouTube e Spotify, Regiane Selle, e no Instagram, Regiane Selle Consultoria. Não deixe de seguir, não deixe de marcar, de mandar as suas dúvidas. Vai ser um prazer enorme servi-lo e juntos nós somos muito mais fortes. Muito obrigada e até a próxima parte.